Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o economista Rodolfo Tobler, que chega para nos ajudar a entender melhor essa medida do governo e os impactos, não só do tarifaço com esses setores que serão impactados, mas também agora os benefícios anunciados pelo governo. Professor, boa tarde, bem-vindo à Jovem Pan. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Quero já entender do senhor qual é o potencial, o peso dessa medida anunciada pelo governo para neutralizar os impactos econômicos da taxação. Acho que a medida que o governo tomou, de fato, é muito difícil não ser a favor dessa medida, é uma necessidade urgente, né? A gente viu que foi, de fato, uma medida em resposta ao que vem acontecendo dos Estados Unidos, né, em resposta a isso que tem sido feito desse aumento da tarifa e que algumas atividades ainda continuam sendo muito taxadas, né? Depois de toda aquela isenção que a gente viu de diversos produtos, alguma quantidade de produtos ainda continua sendo taxadas e isso afetaria diretamente o setor produtivo dessas atividades. A gente teria impactos ali na questão de geração de empregos, a gente teria impacto na questão de produção. Alguns itens que continuam sendo muito taxados têm questões de ser perecíveis, como o caso de frutas e alimentos. Então, na medida que teria um problema, um risco grande para essas atividades, o governo chega e faz com que atenue esse efeito, né? Acho que o objetivo dessa medida, o que a gente espera que aconteça, é que atenue, né? Seja uma medida paliativa para que, nesse primeiro momento de impacto muito grande, as empresas consigam se organizar e não afetar tanto a sua atividade, a sua produção e também não chegar a afetar tanto a economia. Muitas vezes a economia local, que em determinados lugares dependem de uma relação mais forte com os Estados Unidos. Professor, eu vou trazer para a nossa conversa o nosso analista do Fast News de hoje, o João Belucci, ele vai te fazer a próxima pergunta. Professor, boa tarde. É com relação à questão do arcabouço, porque o que se diz é que a questão do crédito ficará fora do arcabouço, né, do orçamento principal, e haverá o sobrestamento, né, a suspensão por um período dos tributos. Como que é possível o senhor analisar para a gente essa questão dos valores de creditícios ficarem fora do arcabouço, que não é uma sinalização muito positiva em termos do orçamento brasileiro, que já é tão prejudicado? Acho que isso é um ponto relevante, a gente tem que sempre lembrar todo o panorama brasileiro, né? A gente tem hoje uma questão fiscal muito forte, que tem sido debatido bastante. Desde o ano passado a gente tem visto bastante o aumento desse debate, de como o governo pode reduzir seus gastos, conseguir também, de alguma certa forma, aumentar sua receita, até sem que também pese no bolso do contribuinte, né? Sem aumento de impostos. Então a gente tem visto que isso tem sido um debate muito grande. Quando a gente vem agora com essa medida de tentar atenuar o impacto das empresas e ficarem fora do regime fiscal, isso pode sim trazer um problema fiscal de um pouco mais longo prazo. Mas, geralmente, quando a gente passa por medidas de choques que precisam de uma resposta rápida, esse é um caminho que muitas vezes é feito. A gente pode ver que não tem tido muita restrição a esse assunto, até mesmo a oposição e situação tem convergido para esse tema, porque, de fato, a gente tem um problema fiscal, mas na medida que a gente tem esse impacto muito grande que pode acontecer em determinados setores, né? Não vai ser um impacto tão grande assim na economia como um todo, mas diversos setores acabam tendo um impacto muito grande, isso pode gerar um problema. Então, nesse momento, se faz uma medida fora regime fiscal, mas o principal ponto é que a gente não faça que essa medida, que é provisória, que é paliativa, se torne algo permanente e duradouro. Então, é muito importante a gente focar em resolver esse problema no curto prazo e logo depois voltar para as medidas fiscais, voltar a ter o regime fiscal um pouco mais controlado para que isso não gere problema maior de longo prazo. Então, de fato, não é um dos melhores do mundo a gente ficar aumentando nessa expansão fiscal, mas dado o cenário de urgência que as empresas precisam, não parece ser o pior do cenário, dado que a gente, no segundo momento, volte a debater questões mais estruturais. E aí não só a questão fiscal, mas também a gente debater questões de nossa competitividade. Por que a gente continua dependendo tanto de alguns países? Por que nós somos considerados um país fechado? O quanto que a gente não pode também aumentar nossa cadeia global, integrar mais cadeias globais para que esses impactos, essas medidas não impactassem tanto aqui dentro. Então, acho que, de certa maneira, a gente pode olhar para essas medidas agora como medidas de curto prazo, mas que são apenas paliativas. É algo muito para tentar corrigir um problema, um choque que aconteceu agora, mas a gente precisa ver o longo prazo. E por que a gente está dependendo tanto dessas medidas nesse momento? Por que a gente tem pouca integração global? Por que nossa competitividade global é baixa? E é isso que a gente também tem estudado aqui no MBC, tentado ver quanto que a gente pode reduzir esse custo Brasil, que é o que a gente chama. O quanto que o Brasil pode melhorar seu ambiente de negócios para que esses efeitos, né, esses choques não tenham um impacto tão grande aqui. Professor, já considerando a taxação como ela se configurou, com tantas exceções, né, mais de 700 exceções, a medida de reação do governo brasileiro com esses 30 bilhões liberados e anunciados, como é que o senhor vai projetar a inflação, o crescimento do PIB, os impactos depois desse cenário que se apresenta?
A gente tem que esperar um pouco ainda para ter certeza absoluta, para ver de fato se vai ser aprovado essas medidas ou não, né? Alguma parte desse pacote do governo depende da aprovação no Congresso. Me parece que vai ser aprovado, acho que a gente não tem visto nenhum tipo de restrição. Quando a gente olha um pouco para o PIB desse ano, a tendência é que tenha algum impacto negativo essas medidas do governo norte-americano. Não parece que vai ser uma medida tão forte quanto até se esperava no início. Quando se fala em um aumento de 50% de todos os produtos, há uma reação um pouco mais cautelosa da nossa parte na hora de fazer as previsões, mas o que tem se visto agora talvez seja o impacto de 0,2 do PIB. Então, reduzir um pouco o nosso crescimento de 0,2 com essas medidas do governo ajudando a atenuar. Pode ser até que a gente consiga zerar, acho que é um pouco mais difícil, mas dependendo da efetividade dessas medidas, a gente consiga até zerar esse impacto inicial. Com relação à inflação, o que a gente tem visto agora é que tem uma tendência até a desacelerar a inflação. A gente já tem visto uma desaceleração da inflação desde o início do ano. A gente teve um momento mais crítico ali na virada de 24 para 25, mas quando a gente começou a olhar já fechando esse primeiro semestre, já tinha uma certa desaceleração, especialmente a inflação de alimentos, e essas medidas do governo norte-americano também tendem a reduzir um pouco a inflação aqui, porque dado que tem alguns alimentos, alguns produtos são mais de alimentares e perecíveis, é natural que também se tente encontrar algum mercado interno para não se perder, né? Para não ter um estoque ali perdido. Então pode ser que ainda contribua a reduzir a inflação, então a nossa expectativa é que também reduza, não é um efeito tão grande assim, mas ela entra com um certo ponto favorável nessa questão da inflação. E aí tem essa questão das contas públicas agora, que nesse impacto inicial é uma sinalização de certa forma ruim, dado que vai ter um aumento de gastos, mas que se eles forem concentrados apenas nessa medida como algo emergencial, é algo fácil de ser resolvido, é algo mais tranquilo de ser resolvido. O problema é se isso virar uma medida permanente ou com mais rodadas, como tivemos outros programas anteriormente. No caso da pandemia tem um caso, por exemplo, do PERS, que foi um programa que foi feito por um curto período e foi muito, muito prolongado. Então isso acaba sendo um problema grande para as contas públicas. Então acho que de maneira geral, um resumo a gente deve ter alguma queda no PIB ali, talvez de 0,2 pontos, alguma redução na inflação também e alguma piora das contas públicas no curto prazo, mas não se espera que isso se estenda para o longo prazo. Professor, mais uma pergunta do João Bellucci. Professor, a gente sabe que quando o governo, como você bem mencionou, cria algum programa provisório, a gente pode ter certeza que de provisório normalmente é só o nome. Mas como fazer esse calibramento entre a questão política e a questão legislativa mesmo? Porque a tendência é que na votação dessa MP, muitos dos players do governo façam novos discursos em face do governo americano do Donald Trump, o que não ajuda em nada a esfriar a temperatura. Então a tendência pode ser que, como você bem mencionou, o programa acabe se estendendo mais do que deveria. Como fazer esse meio de campo entre o político e o legislativo? Acho que isso não é uma tarefa muito fácil, né? Como você falou, é natural que as empresas mais afetadas também tendem a querer mais benefícios, né? Tentar se tranquilizar um pouco mais, porque o principal fator que tem acontecido, além dessa questão da tarifa aumentada, do custo para algumas empresas, é um grande aumento de incerteza. Não se sabe, a gente não pode garantir de que essa tarifa não possa aumentar ou que possa ter mais produtos entrando ali na tabela de isenção. Então é um pouco difícil de prever o próximo passo do governo americano, por exemplo. Então esse ambiente de incerteza faz com que as empresas queiram cada vez mais benefícios para tentar atenuar esse impacto no dia a dia delas. Eu acho que o principal ponto que o governo pode fazer para tentar tornar o mínimo possível, né, esse programa permanente, que seja realmente algo paliativo ali, é não só a fazer essa ajuda, mas já começar a pensar em medidas estruturantes. É tentar mirar essa conversa, mirar esse debate para um debate de longo prazo. Quanto que a gente pode melhorar o ambiente de negócios no Brasil no longo prazo? Quanto que a gente pode já agora começar a ver medidas que aumentem a competitividade do Brasil? O que pode ser feito para que o crédito, de maneira geral, reduza o seu custo, para que as empresas tenham acesso não só por programas específicos? O que pode ser feito para que a gente não precise depender tanto de apenas um país, que essas empresas possam também se integrar com outras economias globais? O quanto que pode reduzir o custo de operação, seja com diminuição da complexidade tributária, seja com melhoria do ambiente de negócio. Então, assim, acho que direcionar esse debate já agora para como a gente pode melhorar nossas questões estruturais é um favorecedor para que essas empresas também comecem a olhar de maneira mais tranquila para o longo prazo, sem ter tanto medo dessa incerteza que pode vir à frente. Professor, uma última pergunta. O senhor já bem disse aí do impacto, inclusive positivo no curto prazo, que isso pode gerar em relação à inflação. Enfim, a gente vai ter mais oferta aqui no território nacional dos produtos que deixam de ir para os Estados Unidos, não é isso? Isso tem potencial, isso tem tamanho para impactar positivamente a taxa de juros, que segue alta, segue na faixa dos 15%, numa próxima reunião do Copom ou não? Assim, o Banco Central costuma olhar mais a expectativa de inflação no longo prazo, né? Acho que essa medida, o que tem acontecido agora, principalmente nesses primeiros semanas, não vai ser o suficiente para mudar ali o cenário dele de longo prazo quando ele começa a olhar para a economia mais à frente.
A gente já tem visto alguns dados de desaceleração da atividade econômica. As últimas pesquisas divulgadas pelo IBGE de atividade, de serviço, indústria, comércio, já tem alguma sinalização de desaceleração, mesmo que a gente ainda esteja no patamar elevado ali desses indicadores. Eu acredito que o Banco Central ainda deve permanecer estável nesses juros, olhar esse ambiente de certeza também acaba fazendo com que ele seja um pouco mais cauteloso, porque é difícil a gente já conseguir prever o que pode acontecer nas próximas semanas, então é natural que ainda tenha uma certa cautela também do Banco Central em relação a qualquer tomada de decisão, mas acredito que com o que a gente tem visto até agora, não me parece que vai ser algo que vai contribuir muito positivamente para essa decisão do Banco Central. Acho que se de fato a gente continuar observando que o impacto não foi tão grande, ou que realmente aumentou muito mais a tarifa e conseguiu, enfim, a oferta de produtos aqui ficou maior ainda, a gente reduziu bem a inflação nesse momento, então a inflação de longo prazo vai ficar mais controlada, aí eu acho que pode sim acabar afetando um pouco mais à frente essa decisão dele. Mas nesse momento, acho que nesse curto prazo aqui, não é algo que vai afetar tanto assim a expectativa de inflação de longo prazo. Eu acho que é algo mais pontual que tem sido visto. Tem esses programas do governo que também vai ser importante ver o quanto que as empresas vão conseguir atenuar seus impactos, para aí sim o Banco Central conseguir ter uma clareza do tamanho dessa desaceleração agora e do que pode acabar impactando a inflação de longo prazo e decidir se já pode chegar o momento de reduzir juros ou não. Perfeito. Conversamos aqui com o economista Rodolfo Tobler. Muito obrigado pela sua participação, professor. Sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço, fico à disposição para novas conversas. Até mais.